Amadas e amados irmãos, que a paz alcance agora o seu coração, que a tranquilidade encontre espaço dentro de você, mesmo que os pensamentos estejam agitados, mesmo que o coração esteja cansado. Este é um momento sagrado, um tempo de pausa, um convite ao silêncio interior. Hoje, somos conduzidos pelas palavras do Salmo 31, uma oração profunda de súplica, entrega e confiança, escrita por alguém que conhecia o peso da aflição, mas também conhecia o descanso que nasce quando se confia plenamente em Deus. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações que não consegue mais explicar. Talvez sua alma esteja cansada de lutar, cansada de se defender, cansada de tentar ser forte o tempo todo. Há momentos em que o coração apenas deseja um lugar seguro, um abrigo invisível, uma presença que não julga, não apressa, não abandona. E é exatamente isso que este salmo oferece: um refúgio, um espaço de entrega, um descanso para a alma aflita. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho, sozinha, e percebeu que mesmo assim o medo continuava ali? Quantas noites mal dormidas, quantos pensamentos repetitivos, quantas decisões adiadas por insegurança ou cansaço. Há dores que não são visíveis, mas pesam profundamente. Há angústias que não fazem barulho, mas consomem por dentro. E Deus vê todas elas. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O Salmo 31 nasce exatamente nesse lugar, no lugar da vulnerabilidade, no lugar onde não há máscaras, no lugar onde a alma se apresenta como está. Ele começa com um clamor simples, mas poderoso: em Ti, Senhor, me refugio. Essa frase não é apenas uma declaração religiosa, é uma escolha espiritual. É o reconhecimento de que há limites humanos e de que confiar em Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Se você sente que chegou ao seu limite, este é o momento certo. Se você sente que precisa de livramento, de proteção, de direção, permaneça aqui. Não apresse este tempo. Não trate esta oração como apenas mais um áudio. Permita-se viver este momento por inteiro. Respire fundo, acalme os pensamentos. Deixe que as palavras encontrem o seu coração no ritmo certo. Há situações em que não sabemos mais o que pedir. Apenas sentimos a necessidade de estar seguros. Seguros por dentro, seguros nas decisões, seguros diante do futuro. E Deus compreende esse silêncio. Ele entende quando a oração não vem em forma de palavras, mas em forma de suspiro. O Salmo 31 nos ensina que podemos entregar tudo, até aquilo que não conseguimos explicar. Talvez você esteja enfrentando injustiças, talvez sinta que foi mal interpretado, mal compreendido, deixado de lado. Talvez exista um sentimento constante de ameaça, de instabilidade, como se o chão pudesse desaparecer a qualquer momento. Este salmo foi escrito para tempos assim, para momentos em que a alma precisa declarar: Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Agora eu te convido a permanecer comigo até o final desta jornada. Algo profundo acontece quando meditamos na palavra com o coração aberto. Não é apenas consolo, é alinhamento interior, é restauração silenciosa. É fortalecimento que começa dentro e aos poucos se manifesta fora. Deixe este tempo ser um encontro entre sua fragilidade e a fidelidade de Deus, entre o seu medo e a proteção que vem do alto, entre a sua entrega e o cuidado divino. Amados, agora que o coração começa a desacelerar e o silêncio interior se forma, é tempo de compreender com mais profundidade o que o Salmo 31 revela à nossa alma. Este não é apenas um texto antigo, é uma experiência viva de alguém que aprendeu a confiar mesmo quando tudo ao redor parecia instável. O salmista não fala a partir de um lugar confortável, mas a partir da tensão, da pressão e da necessidade urgente de proteção e direção.
O Salmo 31 nos ensina que muitas das nossas dores não vêm apenas das circunstâncias visíveis, mas do desgaste interior causado pela espera, pela insegurança e pelo medo do que pode acontecer. Quando o coração vive em constante estado de alerta, a alma se cansa. E é exatamente nesse ponto que a palavra nos convida a mudar o lugar da nossa confiança. O Salmo começa com uma declaração firme: em ti, Senhor, me refugio. Isso revela uma escolha consciente. Refúgio não é fuga, refúgio é decisão. É reconhecer que existem situações que não podem ser controladas pela força humana, pela lógica ou pelo esforço constante. É entender que entregar não é desistir, é descansar. Muitas vezes, o sofrimento se prolonga porque insistimos em carregar sozinhos aquilo que não fomos criados para suportar. A ansiedade cresce quando tentamos prever tudo. O medo se instala quando tentamos garantir o futuro com as próprias mãos. E o Salmo 31 nos chama de volta ao essencial, a confiança simples e profunda em Deus como abrigo seguro. Quando a palavra afirma, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, ela nos lembra que Deus não é apenas um socorro momentâneo, mas um fundamento permanente. Rocha fala de estabilidade, fortaleza fala de proteção contínua. Isso significa que mesmo quando os sentimentos oscilam, Deus permanece firme. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece incerto, decisões difíceis, relações frágeis, caminhos que não estão claros. O Salmo 31 nos ensina que nesses momentos a alma precisa se ancorar em algo maior do que as circunstâncias. Precisa se ancorar na presença constante de Deus. Há um trecho profundo que diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase não fala apenas do fim, mas do processo diário de entrega. Entregar o espírito é entregar os pensamentos, os medos, os planos e até aquilo que não saiu como esperado. É confiar que Deus cuida até do que não entendemos. A palavra também revela que o salmista se sentia esquecido, cercado, pressionado. Ele fala de angústia, de desgaste emocional, de lágrimas constantes. Isso nos mostra que a fé verdadeira não ignora a dor, mas a apresenta diante de Deus. O Salmo 31 valida o sentimento humano e, ao mesmo tempo, aponta para um caminho de esperança. Deus não rejeita um coração cansado. Pelo contrário, Ele acolhe, Ele se aproxima, Ele sustenta. Quando entregamos nossas causas, nossos medos e nossa história, algo começa a se reorganizar dentro de nós. A paz não vem porque tudo se resolve de imediato, mas porque sabemos em quem estamos confiando. Amadas e amados irmãos, se esta palavra fala com você agora, permita-se responder com fé. Não precisa de frases longas, basta uma declaração simples, nascida do coração. Se puder, escreva nos comentários uma frase de confiança como: eu confio em ti, Senhor. Essa pequena atitude fortalece a fé e cria um ambiente de comunhão espiritual. O Salmo 31 nos prepara para a oração profunda, para o clamor silencioso, para o descanso verdadeiro. Ele nos ensina que Deus vê, Deus ouve e Deus guarda. E quando colocamos nossa vida nas mãos dele, encontramos proteção que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade divina que nunca falha. Amadas e amados, entramos agora em um tempo de recolhimento profundo. Um tempo em que não é preciso explicar, justificar ou provar nada. Apenas estar, apenas entregar, apenas confiar. Se puder, permita que os ruídos ao seu redor diminuam. Que este instante se torne um espaço sagrado entre você e a presença divina. Expire lentamente. Inspire calma. Expire o peso que vem sendo carregado. Criador de toda a vida, neste silêncio acolhedor, nos colocamos diante da Tua presença exatamente como estamos. Não trazemos discursos elaborados nem respostas prontas. Trazemos quem somos, com limites, medos, dúvidas e também com esperança. Aqui,
Escolhemos repousar. Aqui, permitimos que o coração encontre abrigo. Há corações cansados neste momento, almas que sustentaram forças além do que podiam, pessoas que seguiram em frente mesmo quando por dentro tudo parecia frágil. Tu conheces os pensamentos ainda não ditos, as preocupações que retornam, os sentimentos escondidos sob a rotina. Nada está fora do teu alcance amoroso. Por isso, com serenidade, entregamos tudo o que pesa. Entregamos decisões difíceis, caminhos indefinidos, situações que fogem ao nosso controle. Entregamos palavras que não foram compreendidas e silêncios que marcaram profundamente. Tudo é colocado agora nesse espaço de cuidado e acolhimento. Confiamos nossa vida às tuas mãos, não apenas os momentos leves, mas também os dias confusos. Entregamos o que entendemos e também aquilo que ainda não faz sentido. Confiamos que existe firmeza mesmo quando tudo parece instável. Confiamos que há proteção mesmo quando o coração se sente exposto. Que essa presença amorosa alcance agora cada pessoa em oração. Que visite os lares, os pensamentos, as memórias. Que a paz ocupe os lugares antes tomados pela tensão. Que o descanso chegue às camadas mais profundas da alma. Que a ansiedade diminua. Que o medo se dissolva. Que a confiança seja restaurada de forma suave e constante. Há quem precise de libertação interior, não de algo visível, mas de sentimentos que aprisionam. Culpa excessiva, receios sobre o futuro, lembranças que insistem em doer. Que essas áreas sejam tocadas com cuidado, sem pressa, sem dureza, com a delicadeza de quem respeita o tempo de cada processo. Pedimos direção, clareza para os passos, luz para as escolhas. Sustento nos momentos em que a fé parece pequena. Que o coração seja lembrado de que não está só, mesmo quando tudo parece silencioso. Entregamos também as noites, os pensamentos antes do descanso e o amanhã que ainda não chegou. Que haja tranquilidade ao deitar, que haja serenidade ao despertar, que o coração reaprenda a confiar, sem urgência, sem medo, sem desespero. Recebe esta entrega simples e verdadeira, não perfeita, mas sincera. Que cada pessoa sinta a leveza de não precisar carregar tudo sozinha. Que perceba o alívio de confiar. Que note, ainda que de forma sutil, que algo já começa a se reorganizar por dentro. Aqui confiamos, aqui descansamos, aqui depositamos nossa esperança. Assim seja. Amadas e amados irmãos, agora caminhamos com calma pelo coração do Salmo 31, não como quem apenas lê palavras, mas como quem percorre um caminho interior. Cada versículo deste salmo é como um passo dado em direção ao descanso da alma, um passo que nos afasta do medo e nos aproxima da confiança, um passo que nos ensina a entregar sem resistência e a confiar sem pressa. O salmo começa dizendo: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja envergonhado. Aqui aprendemos algo profundo. O refúgio não é um lugar físico, é um estado interior. Refugiar-se em Deus é decidir que Ele será o lugar onde a alma repousa, mesmo quando tudo ao redor parece instável. É escolher não se envergonhar da própria fragilidade, porque confiar em Deus nunca será motivo de vergonha. Quando o salmista pede para ser ouvido com atenção e livrado com prontidão, ele nos mostra que podemos falar com Deus com sinceridade. Não precisamos esconder a urgência, nem fingir que está tudo bem. Deus acolhe o clamor que nasce da alma cansada. Ele não se atrasa, ele age no tempo certo, mesmo quando o nosso relógio interior está apressado. O salmo continua dizendo: "Sê para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza segura." Rocha fala de algo que não se move. Fortaleza fala de proteção constante. Isso significa que enquanto tudo muda, Deus permanece. Enquanto os sentimentos oscilam, Ele continua firme. Enquanto pessoas falham,
ele sustenta. Essa verdade começa a reorganizar o interior de quem ouve e confia. Quando o texto diz que Deus guia e conduz por amor ao seu nome, entendemos que não caminhamos sozinhos. Mesmo quando não percebemos, há direção sendo liberada. Há livramentos silenciosos acontecendo. Há caminhos sendo fechados para nos proteger e outros sendo preparados com cuidado. Mesmo quando não entendemos, Deus continua guiando. O salmista fala também sobre armadilhas escondidas, sobre situações confusas e injustas. Isso revela que nem todo perigo é visível, nem toda ameaça faz barulho. Mas a segurança não está em enxergar tudo, e sim em confiar naquele que vê tudo. Quando entregamos nossas preocupações, Deus cuida do que não conseguimos controlar. Então vem uma das declarações mais profundas deste salmo: em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui não há resistência, há descanso. Entregar o espírito é entregar o controle, os pensamentos repetitivos, as tentativas frustradas de prever o futuro. É dizer com serenidade: eu confio mais no teu cuidado do que na minha ansiedade. O salmista também fala de momentos de dor, de tristeza, de desgaste emocional. Ele menciona lágrimas, angústia e solidão. Isso nos mostra que a fé não anula o sofrimento, mas impede que ele nos destrua. Deus não se afasta nos dias difíceis. Ele se aproxima ainda mais. Ele vê o coração aflito e oferece consolo verdadeiro. Quando o Salmo declara que Deus conhece os dias difíceis e não entrega o justo ao abandono, nasce uma esperança silenciosa. Mesmo quando tudo parece parado, nada está esquecido. Mesmo quando a resposta demora, o cuidado continua. Deus vê o caminho completo, enquanto nós vemos apenas o trecho atual. O Salmo 31 nos conduz, pouco a pouco, da súplica à confiança, do medo à entrega, da inquietação ao descanso. Ele nos ensina que a proteção divina não é ausência de dificuldades, mas presença constante no meio delas. É essa presença que sustenta, fortalece e renova. Agora, enquanto estas palavras ecoam dentro de você, permita que esse processo continue. Não apresse, não resista. Deixe que a confiança se estabeleça de forma natural. A entrega não acontece de uma vez. Ela acontece camada por camada. E cada camada entregue gera mais leveza, mais paz, mais segurança interior. Deus está cuidando de você agora. Mesmo que você não sinta nada extraordinário, algo está sendo alinhado por dentro. O coração aprende a descansar, a alma aprende a confiar, e esse caminho continua. Amadas e amados irmãos, chegamos agora a um ponto profundo desta caminhada espiritual. Um momento em que o coração, jamais silencioso, começa a se fortalecer por dentro. Não com agitação, não com tensão, mas com uma certeza tranquila. A certeza de que Deus está presente, cuidando, sustentando e protegendo, mesmo quando não percebemos com clareza. O Salmo 31 nos conduz a declarar com suavidade e firmeza que nossa segurança não depende do que acontece ao redor, mas de quem nos guarda por dentro. Há uma força que nasce quando escolhemos confiar, uma força que não grita, mas permanece, uma força que não confronta, mas sustenta, uma força que não se impõe, mas protege. Senhor nosso Deus, neste momento declaramos com o coração em paz que confiamos em Ti. Confiamos quando os caminhos parecem confusos. Confiamos quando o futuro não está claro. Confiamos quando a alma ainda carrega marcas de experiências difíceis. Tu és o Deus que vê além do instante presente e cuida de cada detalhe com amor e fidelidade. Declaramos agora que a proteção divina nos envolve, não como um muro que isola, mas como uma presença que acompanha. Uma proteção que guarda os pensamentos, acalma o coração e traz discernimento às decisões. Que cada passo seja guiado com sabedoria.
Que cada escolha seja feita com serenidade, que cada dia seja vivido com confiança renovada. Assim como está escrito no Salmo 31, escolhemos nos alegrar na Tua bondade, mesmo em meio às dificuldades. Escolhemos confiar, mesmo quando as respostas ainda estão sendo construídas. Escolhemos descansar, mesmo quando nem tudo está resolvido. Porque sabemos que Tu conheces nosso caminho e não nos abandonas. Há livramentos que acontecem de forma silenciosa, Senhor. Há perigos que não vemos. Há situações que poderiam ter causado dor, mas foram interrompidas pela Tua graça. Hoje reconhecemos esse cuidado invisível. Agradecemos pelas portas que foram fechadas para nos proteger, pelos caminhos que não seguimos, pelas decisões que foram adiadas. Tudo isso também é cuidado. Declaramos que a nossa vida está segura em Tuas mãos, que nossos dias estão guardados, que nossa história está sendo conduzida com propósito, que nenhuma circunstância tem poder maior do que a Tua fidelidade, que nenhuma instabilidade é maior do que a Tua presença constante. Neste momento, se você sente paz, permaneça nela. Se sente ainda inquietação, permaneça também. Deus trabalha em todos os ritmos. O importante é permanecer confiando. A vitória espiritual, muitas vezes, se manifesta primeiro como descanso interior, como alívio, como clareza, como esperança renovada. E agora, amadas e amados irmãos, eu faço um lembrete importante. Se esta oração tem sido fonte de paz para você, se este conteúdo tem fortalecido seu coração, lembre-se de permanecer conectado. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de descanso interior, de direção e de proteção. Às vezes, uma simples partilha se torna resposta na vida de outra pessoa. Que esta declaração de confiança continue ecoando dentro de você ao longo do dia. Que a paz recebida aqui permaneça. Que a proteção sentida agora acompanhe cada passo. Deus está cuidando, Deus está presente, Deus está conduzindo. Amadas e amados, chegamos agora ao momento de fechamento desta caminhada de oração. Um fechamento que não representa um fim, mas uma continuidade. Porque a presença divina não se limita a este instante nem a estas palavras. Ela permanece, ela acompanha, ela sustenta mesmo depois que o som se silencia e tudo parece quieto ao redor. Neste instante final, somos convidados a descansar, não apenas o corpo, mas principalmente a alma. Descansar da tentativa constante de controlar tudo. Descansar da urgência por respostas imediatas. Descansar na certeza de que existe um cuidado maior agindo. Mesmo quando não percebemos, mesmo quando não compreendemos completamente. Fonte de toda a vida, com o coração mais sereno, expressamos gratidão. Gratidão por este tempo de quietude. Gratidão pelas palavras que acalmam, orientam e fortalecem. Gratidão pelo cuidado invisível e constante que nos envolve. Mesmo antes de qualquer mudança externa, reconhecemos que algo já se moveu por dentro, porque toda vez que confiamos, algo se reorganiza em nosso interior. Somos gratos porque somos acolhidos como somos, com fragilidades, dúvidas, receios e esperanças. Somos gratos porque existe um refúgio seguro onde o coração pode repousar. Somos gratos porque nossas vidas estão guardadas em mãos amorosas, onde nada se perde e nada é ignorado. Declaramos com serenidade que a confiança foi renovada, que o coração aprendeu a descansar um pouco mais, que a alma encontrou espaço para a paz, que os pensamentos desaceleraram, que a esperança se fortaleceu. Mesmo que os desafios ainda existam, escolhemos seguir com mais leveza e confiança. Que essa presença amorosa permaneça nos lares agora, que traga tranquilidade aos ambientes, que inspire conversas mais calmas, que traga leveza aos dias.
Que cada pessoa que participou deste momento sinta, com o passar do tempo, a segurança de não estar só, de não caminhar sem direção. Entregamos o que ainda não foi resolvido. Entregamos o amanhã. Entregamos as decisões futuras e tudo aquilo que ainda está em processo. Confiamos que o cuidado continua agindo, mesmo quando não vemos sinais claros, mesmo quando tudo parece silencioso. Que esta paz não seja passageira, que acompanhe o descanso da noite, o início de cada dia e os desafios do cotidiano. Que a confiança cultivada aqui continue sendo exercitada passo a passo, com gentileza e constância. Se este momento tocou o seu coração, permita-se afirmar isso internamente ou, se desejar, escreva nos comentários: eu descanso e confio no cuidado divino. Essa frase não é apenas palavras, é um posicionamento interior, uma escolha consciente de entrega. Retorne sempre que precisar de silêncio, de direção ou de descanso para a alma. Este espaço permanece como um lugar de acolhimento, de confiança e de renovação interior. Que a presença divina continue com você, guiando seus passos, protegendo seus caminhos e trazendo paz ao seu coração. Receba agora esta bênção final. Que você seja guardado, conduzido com sabedoria e envolvido por uma paz profunda. E que a cada dia o seu coração aprenda a confiar mais e a descansar melhor. Assim seja.